O presidente da Assembleia, deputado Arnaldo Melo, anunciou ontem a criação da Frente Parlamentar de Combate à Seca. A frente vai ter sua primeira reunião na próxima segunda-feira, às 10 da manhã. Mais de 70 municípios já sofrem com a estiagem. O Nordeste e o Norte do Brasil têm padecido muito com faltas de chuvas nos últimos anos. E aqui no Maranhão não tem sido diferente. Já temos mais de 70 municípios em estado de calamidade por falta de água, tanto na região rural como também na sede dos municípios. Para se ter uma ideia, temos municípios aí que está faltando água até no sistema da CAEMA. É uma situação muito grave e a Assembleia Legislativa encampou esse problema. Estamos criando uma frente parlamentar em defesa dos municípios atingidos pela seca e na segunda-feira, 10 horas da manhã, vamos reunir aqui as autoridades do Estado e do Legislativo para juntos discutirmos com o governo federal os caminhos que puderemos encontrar para amenizar essa situação. Vamos buscar recursos do governo do Estado, recursos do governo federal, vamos inclusive nos unir mais ainda aos outros estados atingidos para vermos quais as políticas que o governo federal implementou naqueles estados para que nós possamos editar isso aqui também no estado do Maranhão, inclusive com a parceria da Codevasf, dos ministérios como Integração Nacional e todos os ministérios que tenham políticas de combate à pobreza e que possam nos ajudar nesse momento de dificuldade do povo maranhense. Polícia Civil divulga os números do uso do crack no Maranhão. Nós vamos ao vivo com o repórter Vones Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre o assunto. Vones, bom dia. Bom dia, Cristiane. Nos últimos 12 meses, 255 usuários de crack foram retirados das ruas e avenidas de São Luís, de acordo com operações da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Os números foram divulgados ontem no segundo seminário de ações estratégicas da Polícia Civil do Estado do Maranhão, que tem continuidade hoje no Calhau Praia Hotel, na Avenida Litorânea. O evento reúne mais de 100 profissionais da Secretaria de Segurança Pública, especialmente delegados titulares das distritais, das delegacias especializadas, especiais e até superintendências, com o objetivo de traçar metas para combate à criminalidade pelos próximos 10 anos. Durante o evento, o responsável pelas operações de retirada dos usuários de crack das ruas, o delegado Joviano Furtado, também explicou que destes 255 usuários que foram retirados das ruas, 53 já foram reinseridos à sociedade de forma completa, ou seja, eles voltaram a ter uma vida normal. E desse número, 18 conseguiram, inclusive, uma boa colocação no mercado de trabalho. Os números são otimistas, no entanto, de acordo com os dados da Confederação Nacional dos Municípios, o Maranhão continua enfrentando sérios problemas relacionados ao consumo de drogas. Em 70% das cidades do estado do Maranhão existem problemas relacionados ao uso de drogas. Para você ter uma ideia, além de São Luís, onde já foram constatadas mais de 30 cracolândias, outras 40 cidades do interior também apresentaram alto nível de problemas relacionados às drogas. Cristiane. É isso aí, a TV Assembleia tem discutido desde o início do mês de agosto esse assunto aqui, pautado a questão do uso das drogas e, sobretudo, o uso do crack, uma das drogas mais usadas no estado e na capital, São Luís. Inclusive, a gente mostrou o depoimento de alguns usuários e o drama que eles vivem no vício em relação ao crack. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 40% dos usuários de crack no Brasil estão situados no Nordeste brasileiro. Os assuntos que marcaram a sessão plenária da última quinta-feira. O deputado J. Pinto detalhou o projeto Diques da Baixada. Já o deputado Maxi Barros fala sobre o fundo de compensação sobre a exploração do minério de ferro. Logo no início da sessão, o presidente da mesa diretora da Assembleia, deputado Arnaldo Melo, anunciou a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios atingidos pela seca no Maranhão. A medida será implementada através de projeto de resolução legislativa. Em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, comunicar a criação de uma Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios atingidos pela seca. É um projeto de resolução legislativa que dispõe sobre a criação dessa frente parlamentar, que haverá de articular as políticas do Estado do Maranhão e também as políticas a nível federal
para nós darmos apoiamento, senhores deputados, a todos esses municípios, a todos esses maranhenses atingidos pela seca. O aniversário da cidade de Vitorino Freire foi comemorado pelo deputado Roberto Costa. O parlamentar comentou aspectos da atual conjuntura sociopolítica. O mais importante, inclusive do nosso discurso, foi dizer que depois de muitos anos, Vitorino Freire respeitava inclusive a vontade da população em se manifestar. Porque no passado, aonde esses cururus comandavam o município, quando se manifestar, quando a população tinha algo a falar, ou entrava na taca, ou entrava na bala. E hoje não. A democracia em Vitorino Freire foi restabelecida, o direito do cidadão se pronunciar é respeitado. Quem também comentou o aniversário da cidade de Vitorino Freire foi o deputado Estênio Rezende. O deputado lamentou os vários problemas que a cidade vem enfrentando na atual administração. Gestão pública é bicho difícil, não é para todo mundo. E ele não tem um bom jogo de cintura político. Ainda pode até aprender, deputado Marcelo, mas ainda não tem. E o bichinho vem apanhando, porque vem tomando só atitudes antipáticas na administração. Antipática para com o povo. Por isso que vem levando vaia um atrás do outro. O detalhamento do projeto Diques da Baixada foi o tema do pronunciamento do deputado J. Pinto. O parlamentar lembrou os acertos feitos durante a reunião com integrantes da Codevasf, Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Tivemos na Codevasf, ficou já acertado, deputado Alexandre, a vinda do diretor de operações para detalhar o projeto Diques da Baixada aqui nesta casa, para que nós, deputados, possamos ter conhecimento do detalhamento desse grande projeto para a Baixada Maranhense, deputada Gardênia, e para o Estado do Maranhão. O deputado Max Barros se pronunciou sobre o Fundo de Compensação sobre a exploração do minério no estado do Maranhão. O parlamentar explanou sobre aspectos importantes sobre o novo marco regulatório do minério, que atualmente exclui os municípios que são corredor do minério de receberem recursos. Eu acho que a Assembleia, junto com o consórcio de prefeitos que ficam ao longo da ferrovia da Vale, nós temos que nos mobilizar e a Câmara Federal apoiar as emendas que estão ao projeto do governo federal para que seja corrigida essa distorção e que o Maranhão possa ter uma receita anual fruto dessa taxa de em torno de 300 milhões de reais ano, o que é muito importante e ajudaria os cofres do Estado e a fazer uma compensação, mitigar os efeitos do impacto desses empreendimentos. O caos no abastecimento de água no Maranhão foi o foco do debate levantado pelo deputado Rubens Pereira Júnior. O parlamentar reforçou o pedido ao plenário para a ida do diretor-presidente da CAEMA para dar explicações sobre a situação. Viemos reforçar a importância da vinda do seu secretário, do seu diretor-presidente. Ele já veio a esta casa, acho que no início do governo da senhora governadora Rosiana Sarney, em 2009, acho que no 7º ou 8º ano de governo dela, 8º ou 9º ano, e anunciou uma série de intenções de colocar em prática na CAEMA. Nada do que ele planejou deu certo, tanto que a falta de água é latente, ao ponto da população já ir manifestar nas ruas, com diversas paralisações e manifestações. Então ele tem que vir dizer por que não deu certo. Ele tem que vir explicar o que deu errado. Mais rigor para tirar a carteira de motorista. O Detran torna obrigatório o uso do simulador de trânsito pelas escolas de formação de novos motoristas. Há dias em que parece que saem todos à rua, engarrafamento, infrações por causa do ritmo acelerado. Uma pesquisa do Denatran aponta que o crescimento da frota de automóveis em São Luís é de 10,61% ao ano. Com tantos carros circulando, cresce também o desrespeito às leis de trânsito. Os engarrafamentos e as imprudências se multiplicam. No Maranhão, são 600 mil motoristas. Desse número, 300 mil estão na capital e a cada mês aumenta em
em média, 15 mil. Mas a partir de janeiro de 2014, vai ficar mais difícil tirar a carteira de motorista. Os alunos de autoescolas brasileiras terão que passar obrigatoriamente por um simulador antes das aulas práticas para tirar a habilitação. O aparelho está sendo testado no Departamento Estadual de Trânsito, em São Luís. Eu achei interessante até pelo fato dos alunos pegarem a primeira vez um carro e não saberem mexer. Aqui fica mais fácil. Você achou alguma diferença? Carro real para esse simulador? Não, nenhuma diferença. De acordo com especialistas, o equipamento vai garantir mais rigidez na hora de se tirar a carteira de motorista. Só para se ter uma ideia, nos últimos 3 anos, mais de 2.000 carteiras foram suspensas em todo o Maranhão por causa das infrações no trânsito. O diferencial desse aparelho é que você vai colocar, você vai ensinar o aluno num ambiente seguro, calmo, sem o estresse do dia a dia do trânsito, onde ele vai assimilar 100% do instrutor vai passar para ele, vai estar até a segurança do instrutor vai estar assegurada dentro do simulador. Esse é o diferencial. O aluno vai aprender com segurança, sem estresse. E isso vai refletir no dia a dia, quando ele vier na vida real, dirigir no seu dia a dia. O equipamento reproduz virtualmente 26 situações que o motorista enfrenta no trânsito. Os futuros condutores só poderão utilizar o simulador após o cumprimento da carga relativa às aulas teóricas e técnicas. Na verdade, a legislação, que é uma resolução do CONTRAN, obriga que a partir de janeiro de 2014, o aluno, o pretenso condutor, assim que for aprovado na prova teórica, antes de ser autorizado a ida dele para a prova prática, ele terá que passar por aulas no simulador de direção. Por que essas aulas? Porque muitas das vezes a gente pega esses alunos que saem da aula teórica, vão diretamente para o trânsito, vão inseguro, é o primeiro contato com o veículo, já é um contato numa situação real, uma situação de estresse, uma situação que muitas das vezes causa até batida e causa até um drama, um trauma psicológico nesse condutor, que muita gente deixa até dirigir por conta disso. Então, essa resolução do controle, ela visa dar a esse futuro condutor uma segurança maior antes de ir para a prática real. Ele terá aulas de 30, são 5 aulas de 30 minutos no simulador, que assim que ele vai vivenciar nessas aulas momentos que ele pode vivenciar na rua, como chuva, ruas esburacadas, neblina, engarrafamento, subida de ladeira, vários, são 21 requisitos, se salvo engano, que ele vai passar a treinar durante essas aulas, para aí sim, estando apto nesse novo sistema, aí sim vai para a aula prática na rua e futuramente fazer a prova prática e tirar a tão sonhada carteira. A ideia é que o motorista se sinta mais seguro em dirigir o carro nas aulas práticas. O equipamento custa em média R$ 38 mil. Para os donos de autoescolas, o custo da habilitação deve aumentar já no início do ano que vem, quando começa a vigorar a nova legislação. O simulador ele vai trazer situações reais em termos das condições adversas, por exemplo. Então, o simulador ele tem condições de apresentar 26 condições adversas, condições como pista molhada, como noite, como neblina, todos os tipos de cerração, pista esburacada, fotossinalização. Então, ele vai trazer uma segurança a mais para o futuro condutor, né? Também só lembrar também que hoje no Brasil só tem 2 empresas até no momento credenciadas para fornecer o simulador de direção. Então hoje ele se torna uma ferramenta cara para as autoescolas, é uma obrigação, é uma lei que tem que se cumprir, mas isso aí vai onerar em torno do futuro candidato que venha procurar as autoescolas, vai aumentar em torno de R$ 500 mais na carteira de habilitação. Vamos ver como é que vai ficar aí o custo para o consumidor, para o novo motorista que deseja aí tirar sua carteira de motorista. Quanto que isso vai custar para esse usuário? Bom, nós estamos aqui no plenário da Assembleia Legislativa, que é o cenário do portal da Assembleia, onde tudo acontece aqui nesta casa, o coração do Legislativo maranhense. E hoje a gente está recebendo uma visita muito especial aqui no cenário do portal da Assembleia, e que são os responsáveis pelos ruídos que você ouviu durante o programa de hoje. São os alunos da creche Escola Sementinha, que estão aqui acompanhando o portal da Assembleia. Eles estão conhecendo os mecanismos de comunicação de massa e, sobretudo, os instrumentos que a Assembleia Legislativa utiliza para se comunicar com os cidadãos do Maranhão, ou seja, levar o Legislativo até o cidadão maranhense. E é interessante recebê-los aqui, receber os alunos do primeiro ano do ensino fundamental da creche Escola Sementinha, porque esta semana foi realizado aqui no estado o seminário Mídia e Infância,
que discute o direito à comunicação, sobretudo a abordagem da mídia em relação às questões da infância. Então a gente deseja a eles uma boa estada aqui no plenário durante o Portal da Assembleia e daqui a pouquinho eles vão conhecer as instalações da TV Assembleia, que você acompanha pelo canal 51.2 e também pela TVN canal 17 e também na internet pela página da Assembleia Legislativa, assim como todos os assuntos do Legislativo através da Agência Assembleia. Bom, veja no próximo bloco, nosso assunto vai ser direito eleitoral e a gente vai conversar com um especialista no assunto. Um instante só. Agora, a nova lei seca é tolerância zero. Quem bebe e dirige corre o risco de ser enquadrado como um criminoso qualquer. Pode ser preso e ter o carro apreendido. Se o motorista se negar a fazer os testes, vídeos, testemunhas e o depoimento do policial também contam como provas. A multa mais que dobrou e o condutor perde a habilitação por 1 ano. E qualquer quantidade de álcool ingerida é considerada uma infração. Nova lei seca. Mais rigor, menos violência no trânsito. Ministério das Cidades. Governo Federal. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Fundamentos do Direito Eleitoral Brasileiro é o livro de autoria do professor Edson José Travassos Vidigal. E é sobre este assunto que a gente conversa agora no Portal da Assembleia com o autor do livro. Bom dia, seja bem-vindo ao Portal da Assembleia. Bom dia a todos em casa. Bom, o que o leitor pode esperar do livro Fundamentos do Direito Eleitoral Brasileiro, né? A gente vai fazer uma viagem aí ao direito eleitoral no país. Esse livro Fundamentos do Direito Eleitoral Brasileiro foi foi um tema de pesquisa de uma primeira pós-graduação que eu fiz em Direito Eleitoral. E eu procurei buscar, como o título do nome diz, o título do livro, né, os fundamentos filosóficos, históricos, né, sociológicos do direito eleitoral. De onde vem o direito eleitoral, por que o direito eleitoral, o que é o direito eleitoral, qual é a necessidade do direito eleitoral para a população e para o cidadão. Então, o livro faz uma recuperação histórica, filosófica, né, de todos os fundamentos do direito eleitoral. Bom, em entrevista aqui para a gente, o presidente do Tribunal Regional, Dr. José Bernardo, ele fala que é preciso haver uma mudança de cultura no eleitor, ou seja, não só dos partidos políticos, né, não só uma ampla reforma política, uma ampla reforma eleitoral, mas uma mudança de cultura do eleitor. Como é que o senhor vê esse posicionamento do presidente do TRE? Olha, eu concordo que há que haver uma mudança de posicionamento do eleitor. Agora, eu acrescento que o eleitor não é o culpado dos problemas que nós enfrentamos. O eleitor, ele precisa de alguém para se espelhar, né? Alguém que ele possa ter como exemplo. Então, na realidade, ao meu ver, existe uma necessidade de ter uma mudança da mentalidade dos políticos,
dos candidatos. Quando nós tivermos governantes que o eleitor possa se espelhar e possa querer ser melhor do que é, aí sim os eleitores vão estar diferentes e as nossas instituições democráticas vão mudar, né? Então, ao meu ver, a mudança vem de cima. Eu estava comentando com um amigo meu essa semana que antes eu era contra a monarquia, eu achava como é que a Inglaterra, um país tão avançado, pode ter aquela coisa e tal, que, né, da era medieval e não sei o quê. E depois de um tempo, quando eu comecei a visitar Londres, eu comecei a perceber que aquilo ali tinha uma coisa boa para a população. Eles tinham governantes nos quais eles se espelham. Então eles querem ser educados, eles querem ser cavalheiros, gentlemen, né? Querem ser ladies. Então eu acho que é isso que está faltando para o nosso povo. Está faltando governantes, né, que deem um exemplo. Governantes que aquela pessoa olhe e diga assim, olha, eu quero ser igual a você, nossa, que lindo, né? E aí sim eu acho que a mentalidade do eleitor vai mudar e as nossas instituições democráticas vão estar com representantes que façam jus ao nome. Bom, agora falando em representantes que deem exemplo, a gente vê uma nova dinâmica social acontecendo no Brasil, né, com posicionamento, uma tomada de posição aí por parte da população nas ruas, né, a população foi para as ruas reclamar sobre o preço, né, da passagem de ônibus, sobre falta de hospitais, falta de escolas e um mundo de coisas, né, que o brasileiro precisa, né, uma pauta extensa, né, dessa agenda social, né? E a gente vê também no discurso dos políticos e nas propagandas eleitorais que começam agora dos partidos, uma mudança de discurso, ou seja, não sou mais eu que trago para você a solução está em você, ou então você precisa mudar o país, sempre um discurso chamando o protagonismo do cidadão e do eleitor. O senhor acredita que essa mudança já é um reflexo, né, dessa nova dinâmica e dessa nova tomada de posição por parte da população? O que eu estou vendo ainda não é uma nova dinâmica. O que eu estou vendo é o povo chegou a um ponto que está tão acuado, né, eu costumo dizer, até um rato, se ele está sendo perseguido por um leão, chega um ponto que ele está acuado, não tem mais para onde fugir, a única saída que ele tem é atacar. Então eu acredito que o povo já chegou nesse ponto, já sofreu tanto, já pediu tanto sem acontecer nada em troca, né, não foi ouvido e chegou num ponto que ele está atacando. Não tem mais para onde fugir, né? Então está forçando, os políticos estão sendo forçados a tomar uma nova atitude. Mas, a meu ver, a atitude que tomaram até agora não é a satisfatória, porque, como você disse, eles estão empurrando a culpa de tudo para a falta de participação popular, né? Só que simplesmente não se abre espaço para a participação popular. Não adianta eu pegar e dizer a culpa é do povo. O povo tem que se mobilizar, o povo tem que fazer isso, vocês é que tem que dizer o que eu tenho que fazer. Mesmo a Constituição garantindo esses espaços de controle social, né, de espaço. Exatamente, a Constituição garante muitos espaços de controle social cidadão, né, tem o Ministério Público, tem vários mecanismos, tem o pluralismo político, o pluralismo constitucional, né, que é a tripartição de poderes, tem a participação direta da população, porque nós vivemos num Estado democrático de direito fundado na soberania popular. E o que significa soberania popular? Significa que o poder, mais do que vir do povo e ir para o povo, ele é exercido pelo povo. Isso que significa a soberania popular. E como que o povo exerce a soberania popular? Está lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, né? Diz, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou nos termos dessa Constituição, diretamente nos termos dessa Constituição. Diretamente é plebiscito, referendo e iniciativa popular. A iniciativa popular é o que está se tentando fazer agora, né, com uma iniciativa de alguns órgãos não governamentais, né, para tentar se mudar algumas normas eleitorais, é o que foi feito na LC 135, na lei da ficha limpa, né? Só que é uma coisa que está completamente desregulamentada. Então, existe, é um tesouro no fundo do oceano. Você tem aquilo, mas não tem como alcançar. Você sabia que nem a Justiça Eleitoral, nem o Congresso está preparado ainda para conferir as assinaturas de um projeto de lei de iniciativa popular? Ou seja, as instituições precisam mudar, precisam ser fortalecidas também, né? Exatamente. Não basta ter a lei, né, de iniciativa popular se as instituições não puderem fazer cumprir essa lei. A meu ver, as instituições não estão preparadas para isso, para uma democracia participativa, uma democracia onde, de fato, o povo exerce o poder. Isso é que está faltando.
mudar a mentalidade das instituições e das pessoas responsáveis pelas instituições. Edson, a gente ouve todo santo dia falar em Estado democrático de direito, mas a gente ainda precisa caminhar muito, ou porque nossa democracia ainda é muito criança, né? Ou porque houve alguns atropelos aí pelo meio do caminho, né? Ou porque a gente realmente precisa mudar a cultura dessas instituições e também, né, do cidadão. Mas a gente está longe ainda desse Estado democrático de direito que está lá na Carta Magna, né? Tá. Um Estado democrático de direito, dizendo por alto, né, rapidamente, significa o quê? Um Estado é um fruto de uma concepção moderna de pensar. Ela é fundada em quê? No indivíduo, na dignidade da pessoa humana, né, e no racionalismo. Significa que tem um sistema por trás disso, lógico, coerente. Para quê? Para defender o indivíduo, né? De direito significa que ninguém está acima da lei. O Estado de Direito significa isso. E um Estado democrático, como a gente falou há pouco, significa aquele Estado onde quem exerce o poder, quem é soberano, é o povo, né? Os representantes, eles precisam entender isso. Eles não têm o poder não é deles, eles não ocupam cargos, eles não têm cargos. Eles são representantes, eles ocupam funções. Eles têm que representar os anseios da população, dos indivíduos. Têm que lutar para que os indivíduos possam ter o mínimo, né, de chances de poder buscar a sua felicidade, buscar a sua dignidade como ser humano, né? Então, ao meu ver, isso aqui está faltando para que um Estado democrático de direito no qual nós vivemos possa, de fato, acontecer. Porque aí é difícil falar em dignidade, né? Nesse sentido do Estado democrático de direito, quando a gente ainda tem muitos brasileiros sem teto, né, sem moradia, muitas crianças fora da sala de aula, onde a gente vê que o sistema de saúde ainda carece de uma política pública, né, eficiente, onde as redes, por exemplo, de proteção à criança, de proteção à mulher, precisam funcionar ainda, né? Exatamente. E sempre é desculpa. A gente fala muito em políticas públicas. Uma época que eu fazia um mestrado em políticas públicas, a discussão toda era assim, era reserva do possível, né? É um termo técnico muito utilizado no Supremo Tribunal Federal, inclusive. Fala assim, não, a Constituição garante esse direito, mas a gente não tem como exercer, como a gente botar em prática, porque não tem dinheiro, né? Não tem condições. Eu não engulo esse argumento nunca, porque enquanto tiver esse escoamento de dinheiro, né, pelo ralo todo santo dia, seja com improbidades administrativas, com falta de responsabilidade, negligência e imperícia administrativa, né, com corrupção. Enquanto tiver isso tudo, não tem como me falar que não tem dinheiro para poder fazer o que o Estado foi feito para fazer, né? Então a gente tem que acabar com isso, tem que parar de inventar desculpas para deixar de fazer o que precisa ser feito, né? Esse que é o grande problema. Bom, o Brasil tem sido conhecido como o Brasil das reformas, ou seja, das reformas que ainda não são feitas e que ainda não se conseguiu fazer. E reformas que devem ser urgentes. Né? Exatamente. A reforma tributária, a reforma política, a reforma eleitoral, que na minha visão todas elas estão interligadas, né, e que precisam ser integralizadas e acontecer, né? Falando de reforma política, por exemplo, a gente tem 32 legendas hoje, né? 32 legendas de partidos políticos. Ano que vem a gente vai caminhar para uma eleição, né, estadual, né, para se eleger governadores, deputados, né, senadores, e o Brasil não consegue fazer essa reforma. Você acredita que a gente ainda vai ter essa reforma que o Brasil precisa, ou isso ainda está num plano muito utópico? Primeiro, eu não acredito em revoluções. Eu acho que a história já deu exemplo que todas as revoluções foram muito prejudiciais, né? A Revolução Francesa foi um custo altíssimo que a população pagou por aquilo. Eu acredito que as mudanças elas têm que vir paulatinamente, né, aos poucos. Até porque isso mexe com o bolso de muita gente e com os interesses pessoais de muita gente. Você não vai conseguir pegar e impor aos nossos parlamentares, aos nossos representantes, que eles façam uma reforma com tudo que é necessário, né? Então eu acredito que aos pouquinhos você consegue mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai passando, né, comendo pelas beiras. É nisso que eu acredito, né? O direito, eu costumo dizer para os meus alunos, que é uma faca de dois gumes. Alguém pega e tenta garantir alguma coisa para si, mas ao mesmo tempo está garantindo para outros, né? E depois ele não pode pegar e simplesmente exterminar aquele direito que ele criou. Então é assim que a gente vai conquistando os direitos. A reforma eleitoral é uma coisa complicada. Existem os anseios da população, nesse momento é um momento muito, muito importante para a história do nosso país, mas acontece que existe um empecilho legal. A Constituição, no artigo 16,
ela diz que toda lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data da sua publicação, mas não se aplica à eleição que se realizar um ano após sua publicação. Ou seja, não tem tempo hábil para a gente mudar nada para a eleição do ano que vem. Do ano que vem. Nem reforma política, nem reforma eleitoral. Não tem como. Agora, o que tem é aproveitar esse momento para o povo continuar pressionando, passar por cima desse argumento, não tem tempo hábil para mudar para o ano que vem. Sim, mas vamos mudar para o próximo, né? Vamos mudar daí adiante. A gente tem que mudar essa mentalidade imediatista. Não é agora que tem que ser resolvido um problema. A gente não vai conseguir, como você mesmo disse, nossa democracia é incipiente, né? É muito jovem. A gente tem 500 e poucos anos, né, de democracia, nem de democracia, de Estado, né? De Brasil. De democracia a gente tem algumas décadas, né? Então a gente não vai mudar isso da noite para o dia, só que tem que começar de algum lugar, né? Eu penso que a reforma política, a reforma eleitoral, ele tem que continuar sendo debatida pelo povo, né, na população, nos botecos mesmo, né, em todo lugar, nas praças. Está faltando que o cidadão... Virar uma agenda da sociedade, porque me parece que é uma agenda ainda das instituições, né? Exatamente. E, na realidade, a agenda das instituições atualmente está em dar uma desculpa para a população porque deixaram de fazer muita coisa que deveriam estar fazendo. Essa é a agenda, ao meu ver, até agora. A agenda das instituições ela tem que virar isso, dar uma satisfação, fazer o que tem que ser feito, né? A agenda das instituições. E tem que ser criada uma agenda da população. Mas a população sozinha é muito difícil, né? Tem que ter ajuda. Se uma pessoa não tem dinheiro nem para comer de manhã, quando acorda, né, nem para ir para a escola, como é que ela vai parar para ficar discutindo política? Não tem como, né? Não tem como. É um ônus muito grande para a população. Comida já faz parte dessa política que não funciona. Claro, exatamente. Bom, Edson, eu queria que tu convidasse as pessoas para o lançamento do teu livro, onde é que vai ser, onde é que a gente pode ir, né, pegar a tua assinatura lá em um dos teus livros, Fundamento do Direito Eleitoral Brasileiro, Contribuições à sua Hermenêutica e Aplicação, Edson José Travassos Vidigal. Né? Certo. Então eu convido você e convido a todos em casa para participarem do lançamento do meu livro, Fundamentos do Direito Eleitoral. Vai ocorrer no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, na Areinha, às 17h30. Vai ter um coquetelzinho lá, vai ter uma palestra do ministro Walter Costa Porto, do Tribunal Superior Eleitoral, que está aqui só para poder nos honrar com a sua presença e com uma palestra brilhante sobre pluralismo político. Então, estão todos em casa convidados. Tá, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Portal da Assembleia. Bom, a gente vai ver no próximo bloco que São Luís muda de cores com a chegada da primavera. Um instante só. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei.
Cidadania é saber conviver com as diferenças. O governo do estado realiza a primeira formatura de jovens do programa Aprendiz Legal. 360 jovens participaram dos 2 primeiros anos do programa. Marcos é um dos 360 jovens que participaram durante 2 anos do programa Aprendiz Legal do CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. Agora formado, conta que já garantiu uma vaga no mercado de trabalho. Significou muito porque eu aprendi coisas que eu nunca mais vou esquecer, entendeu? Aprendi a ingressar no mercado de trabalho, aprendi a conhecer pessoas legais, entrei numa empresa de verdade, entendeu? Me tornei de verdade assim um trabalhador, entendeu? Carteira assinada, tudo, entendeu? Foi muito ótimo para minha carreira profissional e para minha carreira pessoal. O programa Aprendiz Legal oferece a jovens com idade entre 14 e 24 anos a oportunidade de se capacitarem em uma profissão por meio da união de teoria e prática. Atualmente, mais de 600 jovens estão inseridos em programas de aprendizagem intermediados pelo CIE em empresas e organizações do Maranhão. Bom, é importante porque a gente marca, né, esse momento de passagem deles, né, para a vida profissional. Então é uma forma também de parabenizá-los. Uma congratulação com seus familiares, né, porque a família é muito importante nesse processo, desse jovem ingressando no mercado de trabalho, e também reconhecer o apoio das empresas que recebem esses jovens, dando essas primeiras oportunidades. Então, a cerimônia ela é, primeiro, para parabenizar os jovens, seus familiares, e segundo, para agradecer a dedicação destes e também das empresas que receberam esses jovens nesse período. Baseado na Lei 10.097/2000, que obriga empresas de médio e grande porte a contratar jovens, cumprindo cotas que variam de 5% a 15% do número de funcionários efetivos, o programa Aprendiz Legal vai além do papel de ajudar o governo federal a atingir a meta de incentivar a contratação de aprendizes. Promove uma reflexão sobre a responsabilidade social nas empresas. O auditório da Assembleia Legislativa ficou lotado. O deputado Fábio Braga participou da solenidade. Essa é a primeira turma formada no estado. A gente precisa cada vez mais que as pessoas sejam treinadas, sejam avaliadas e sejam colocadas nos cargos que elas vão, algum momento, favorecer a comunidade. Quanto mais elas são treinadas, cada vez mais que as habilidades delas são desenvolvidas, é melhor para a comunidade que vai ter um serviço de qualidade, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada. A cerimônia contou com a presença dos familiares e amigos dos formandos, empresas e autoridades, além do coral de crianças Curumim, do bairro Coroadinho de São Luís. O estacionamento da Praia Grande ganha uma nova paisagem com estandes que estão sendo montados para a Feira do Livro. Um dos pontos altos do evento é o encontro do autor com o leitor, além de uma vasta programação cultural. No início da manhã, pouco movimento. A estrutura de 35 estandes aguarda os livros, os móveis e, a partir dessa sexta-feira, ludovicenses. Aqui irá acontecer a Feira do Livro de São Luís. A área dos estandes foi montada no estacionamento da Praia Grande, o que vai causar mudanças na rotina do centro até o dia 6 de outubro, quando a feira termina. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes indicará outros espaços para estacionamento nas proximidades do evento. 20 agentes de trânsito vão se revezar diariamente para orientar e fiscalizar o trânsito. A mudança de local foi um dos desafios para os organizadores do evento. A cidade de São Luís nasceu aqui na Praia Grande. A alma dela toda se construiu, as suas histórias, nesse espaço físico.
esse espaço físico, essa parte da cidade, a Praia Grande, é por causa dela que a cidade é conhecida lá fora. Não é pela cidade nova. A Praça Mareragão, que é um belo espaço da prefeitura, um espaço confortável, que tem aquele fundo lindo, né, da Igreja dos Remédios, fazer lá a feira seria muito fácil, porque você cerca o local, uma praça imensa. Então a gente resolveu enfrentar esse desafio de trazer para cá para o centro. Com o avançar da manhã, o movimento aumenta, chegam cadeiras, mais prateleiras e os estandes vão ganhando forma de feira. Um dos pontos altos da programação deste ano conta com um encontro entre autor, obra e leitor. Os lançamentos e relançamentos de obras acontecem na Casa do Escritor, Casa do Professor, Café Literário, Poesia no Beco, Galeria Valdelino Cécio e Praça da Juventude. O que surpreendeu Celso foi o número de produções maranhenses. São cerca de 80 lançamentos de livros maranhenses, a procura foi imensa, a gente não esperava assim, que tanta gente se inscrevesse para poder lançar o seu trabalho. Então, os escritores maranhenses vão ter seu espaço dentro da programação da feira. 60%, 70% das pessoas que vão falar, que vão fazer alguma interferência, são pessoas daqui da cidade. E claro, a gente procurou também trazer nomes de fora e também nomes internacionais. A visita à biblioteca se torna cada vez mais rara. O leitor pode encontrar as informações e até livros inteiros disponíveis na internet. A 7ª Feira do Livro discute essa possibilidade. O livro impresso e virtual sem perder a qualidade. A programação começa nesta sexta-feira, às 6h30 da tarde, na Galeria Valdelino Cécio, no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho. A programação diária segue até o dia 6 de outubro, das 10 horas da manhã até as 10 da noite. Os espaços que agregam educação e cultura no Centro Histórico estarão ocupados e integrados à programação do evento. A ideia é integrar toda essa riqueza cultural de São Luís à programação da feira. Eu queria chamar você que está em casa, você que vem uma vez por ano ao centro da cidade, ou você que acha que aqui é um lugar velho, feio, inseguro, mal cheiroso, então venha para cá para você conhecer. Aqui é que está a alma da cidade, aqui é onde o coração dela bate, a gente tem que tratar esse espaço com carinho. Então não se esqueça, hoje a partir das 6h30 da tarde lá na Praia Grande. São Luís com novas cores, basta um olhar mais atento para verificar os tons que tomam conta dos muros das casas, das ruas e das avenidas das cidades. É a primavera singular de São Luís chegando. A reportagem é de Natália Macedo. Em cada esquina, no muro das casas, pelas ruas e avenidas da cidade, a primavera invadiu São Luís. Apesar do Maranhão não apresentar as 4 estações do ano bem definidas como primavera, verão, outono e inverno, até o fim do mês de dezembro, os maranhenses e turistas podem e devem contemplar a beleza das árvores e das flores. É exatamente nesses 3 meses que acontece a mudança no regime das chuvas e das temperaturas. A primavera é a modificação, a renovação, a época do ano em que a natureza exibe toda a sua exuberância. As árvores mais frondosas e as flores oferecem um espetáculo de cores, potencializam sentimentos. Na Praça Benedito Leite, no centro da capital, os ipês cor-de-rosa derramam suas pétalas no chão, formam tapetes para quem passa e emolduram as laterais da Catedral Metropolitana da Sé. Enfeite natural em um dos cartões postais mais lindos da cidade, atrativo a mais para os turistas. Maravilhoso, muito lindo, tudo muito bonito. No Parque do Bom Menino, esse beija-flor distraído aproveita para curtir o clima primaveril. No parque, as flores cobrem a pista de corrida, uma trégua para o calor. O céu azul também dá o ar da sua graça, bônus extra de beleza. Por todos os cantos de São Luís, casais apaixonados aproveitam a temporada das flores para deixar o passeio mais romântico. É bem melhor, é mais inspirador, mais romântico, muito mais inspirador.
Nas movimentadas avenidas da cidade, quem dá o tom são os ipês e tem para todos os gostos. Na Getúlio Vargas, no Monte Castelo, tem esse cor-de-rosa. No residencial Pinheiros, ipês brancos são um presente de paz para os olhos. E assim, as árvores tomam conta da cidade e se misturam ao vai e vem dos automóveis. Seu Francisco, morador da Camboa, já se acostumou. Nessa época do ano, sua atividade mais ilustre é observar, sem pressa, o folhear das árvores. Deu mais a turmena, daqui uns 8 dias ele tá bonito, tá verde. Aí ele tá bonitão. Você fica só observando? É, observando, porque sabe como a gente tem que ficar olhando para a natureza. Que a gente fica olhando e se sente bem. É assim que é. Bom, e quem disse que São Luís não tem primavera, né? E é nesse clima das flores que a gente vai terminando o Portal da Assembleia de hoje, convidando você para assistir amanhã o Parlamento Cidadão, um resumo de todos os fatos do Legislativo, às 10 horas da manhã, e a nossa programação durante todo o dia de hoje. TV Assembleia, canal digital 51.2, TVN, canal 17 e na internet, na página da Assembleia Legislativa. Um ótimo final de semana para você e a gente volta na segunda a partir das 8h30 da manhã.